Graças a paz, irmãos. Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo número 1 até o versículo de número 13. Diz assim: Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu propósito, Senhor, para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor o come. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, poderoso, nós queremos te agradecer nesse instante, meu Deus, o privilégio de podermos nos apresentar diante do Senhor, te adorar, te bendizer, te louvar. Mas também, Senhor, com as nossas Bíblias abertas, podemos te rogar graça e misericórdia, para mais do que a compreensão do texto, sermos motivados a vivenciar aquilo que nós iremos estudar hoje à noite. Senhor, como é difícil viver os relacionamentos humanos, como é complicado, Senhor, nos relacionarmos com os nossos irmãos. Mas, Senhor, como é maravilhoso saber que a obra que o Senhor realizou na cruz nos sara também os relacionamentos, nos conduz também a um relacionamento perfeito uns com os outros e nos dá, Senhor, a base para que possamos construir em cima disso o relacionamento com o nosso irmão. Ajuda-nos, ó meu Deus, hoje à noite a enxergarmos isso e sermos edificados como igreja do Senhor na tua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, uma das preocupações que as igrejas presbiterianas e as igrejas evangélicas brasileiras têm é com comunhão. Já notaram isso? A gente tenta de todas as maneiras produzir uma comunhão entre os irmãos. A gente faz isso de várias maneiras. A gente faz isso promovendo acampamentos, faz isso promovendo jantares, faz isso promovendo eventos, faz isso promovendo musiquinhas para apertar a mão e coisas do tipo. Na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos não são eventos que nos levem à comunhão, mas entender o que exatamente nos une e entender a forma como nós realmente devemos nos relacionar e que, de alguma forma, nós consigamos, por causa disso, descobrir como acolher uns aos outros, como lidar uns com os outros. Na verdade, meus irmãos, nós nos amamos e nos tornamos irmãos não por causa de simpatia, porque, ao final das contas, nem todo mundo é simpático conosco. Nós nos amamos não porque nós nos damos bem com todo mundo, porque nem todo mundo na igreja se dá bem com a gente. Nós amamos não porque todo mundo me acolhe bem na igreja, porque tem alguns irmãos com quem a gente não se relaciona tão bem assim. Então, o que é que nós temos como base na Escritura para nos fazer unidos, mesmo quando nós temos entre nós diferenças, às vezes,
tão graves que não nos permitem nos unir tanto assim. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Na verdade, o apóstolo Paulo já gastou 2 capítulos para tratar somente sobre a supremacia do amor. Ele falou sobre amar desde inimigos, lá no capítulo número 12, até amar o nosso próximo, aqui no capítulo número 13. E ele mostrou como o amor se aplica em várias esferas, em vários ângulos, e nos mostra como, de alguma maneira, essa é uma obrigação cristã, e de que todas as formas, por sermos salvos, a demonstração do amor é algo natural aos crentes. Mas, de repente, no capítulo 14, que ele já podia iniciar um novo assunto, não, ele se preocupa em apresentar agora algo muito mais detalhado, de como o amor deve ser expresso no meio dos irmãos e de como nós devemos nos ajudar uns aos outros. Na verdade, o que ele faz a partir de agora, no capítulo 14, é mostrar de forma prática, de forma muito direta, como é que o amor se apresenta dentro das nossas igrejas, de como nós teremos um teste, uma prova de amor e como nós iremos apresentar-nos nesta prova. Ele começa dividindo o texto em 2 grupos muito específicos. Ele divide o grupo entre os fracos e os fortes. Os fracos, meus irmãos, não são necessariamente pessoas que têm um caráter fraco, não são necessariamente pessoas que têm uma vontade fraca, mas o texto diz que é uma pessoa que tem uma fé fraca. O texto diz que é acolher o que é débil na fé. O problema dessas pessoas que estão aqui é que a fé delas não é sólida o suficiente para que elas experimentem da liberdade que Cristo adquiriu na cruz para todos os crentes. Ela se agarra a picuinhas, a coisas do passado, a práticas religiosas, a tendências religiosas, e por causa desse agarrar-se dela, ela finda sendo sempre uma pessoa fraca na fé. O texto não é uma exaltação aos fracos na fé, de forma que, olha, tudo bem, fica fraco na fé, fica pequenininho na fé para o resto da sua vida que vai dar tudo certo. Não, o texto não diz isso, até porque o texto também fala de um outro grupo que é o grupo forte. Esse grupo forte na fé é um grupo que já está tão consolidado no sacrifício de Cristo, que ele entende tão bem a obra de Cristo, que ele não está mais preso às amarras religiosas. Ele não está mais preso a regrinhas religiosas, de tal maneira que ele se sente livre para praticar coisas que os fracos se escandalizam, se assustam e acham que é pecado. Esse conflito que existe entre ambos aqui, Paulo não toma a posição de um lado. Paulo não simplesmente chega e diz, olha, vocês que são fortes, tenha cuidado com os fraquinhos na fé da igreja. Eles não. Existe algo que precisa ser feito aqui. Em específico, a palavra que ele usa no versículo 1 é acolhei ao que é débil na fé. A palavra que ele usa aqui, meus irmãos, para acolher, para essa pessoa que tem escrúpulos demais, para essa pessoa que é indecisa, é um cristão muito sensívelzinho, aquele cristão que se aperreia e se escandaliza com picuinhas, ele diz, para esses irmãos, a única coisa que nós podemos fazer é, na verdade, acolhê-los. A palavra que ele usa para acolher aqui, meus irmãos, é uma palavra bonita, porque passa desde a palavra que Jesus usa para definir quando ele acolherá os seus servos nos céus, de modo que a ideia é não só simplesmente trazer para perto, né? Aguenta o irmão fraquinho do teu lado, aguenta ele aí até chegar no céu, porque pelo amor de Deus tem que aguentar mesmo. Mas na ideia, na verdade, é traga para o seu círculo de amizade. Traga-o para perto de você, de forma que ele se torne seu irmão de verdade e você possa andar junto com ele, mesmo discordando da maneira como ele enxerga determinadas coisas. É por isso mesmo que Paulo diz que ao invés de nós ficarmos discutindo picuinhas, ao invés de nós ficarmos discutindo bobagens, Paulo diz, nós devemos acolher esses irmãos que são fracos na fé. Abracem esses irmãos que são fracos na fé e não vivam a ficar discutindo opiniões. É importante entender que o que Paulo está dizendo não é que aquele negócio de deixa cada um do seu jeito, porque cada um tem o seu modo de viver e vamos para frente. Ele diz, não, meu irmão, é porque não vale a pena. O que vocês precisam fazer é se aproximar uns dos outros e entenderem que uns fazem diferente entre umas coisas e outras, uns se escandalizam com as coisas, outros não. Ele diz, mas no final das contas, nós precisamos nos amar e andarmos todos juntos. Nós precisamos, na verdade, aceitar a todos os irmãos. E para isso, meus irmãos, ele diz, olha, sem discutir opiniões, sem haver esses conflitos mais íntimos,
princípio que ele coloca é: parem de discussões acaloradas com problemas que não vão chegar à solução nunca, e que na verdade vai dividir os irmãos muito mais do que juntá-los. Não faz sentido ficar brigando por causa dessas questões, porque um tem mais escrúpulo e outro tem mais escrúpulo, porque um é mais sensível e o outro é menos sensível. Paulo diz: não precisa fazer isso. Mas o que eu acho bonito no texto que Paulo faz é usar a teologia de forma profunda para discutir assuntos corriqueiros. Paulo vai tratar, meus irmãos, de assuntos que com certeza eu e você enfrentamos todo domingo quando a gente chega na igreja. Toda vez nós nos deparamos com esses problemas e ficamos às vezes horrorizados ou agitados com isso. Paulo diz: não, meu irmão, acolha uns aos outros, porque existem os motivos teológicos profundos para nós compreendermos como é que nós devemos lidar com o nosso irmão. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo vai no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 13, nos dá motivos para acolher-nos uns aos outros. O primeiro motivo está aí nos versículos de 2 e 3. Aceite-o, porque Deus o aceitou. Paulo diz aí, queridos, que ao invés de ficar discutindo opiniões, versículo 2 ele diz: um crê que tudo pode comer, mas o débil faz o quê? Come legumes. Paulo vai usar, meus irmãos, muitas figuras aqui no texto e muitos exemplos práticos. A primeira figura que ele usa é a figura da comida. Ele diz: meus irmãos, alguns chegam e dizem: pode comer qualquer coisa. Alguns entendem de que não existe proibição diante de Deus em comer alguma coisa. Mas alguns estão tão preocupados em comer alguma coisa que não pode, que eles passam a comer legumes. A ideia aqui não é que ele vai ser um vegetariano por ideologia. Ele não é um vegetariano simplesmente porque ele tem uma doença, que ele precisa ser vegetariano. Não. Esse camarada aqui provavelmente é um judeu que está tão preocupado, mas tão preocupado em não comer nenhuma comida sacrificada a ídolos, que ele prefere só comer verdura do que comer alguma carne sacrificada a um ídolo. Ele está com tanto medo de comer alguma coisa que foi oferecida a um Deus, que ele prefere comer alguma outra coisa que ele sabe que tem certeza que nunca vai ser oferecida. É um camarada que vai para a Bahia, mas ele prefere o tempo inteiro comer pão com café, porque ele não quer arriscar comer um acarajé que tinha sido sacrificado para uma entidade. É um camarada que para de chupar balinha, porque ele não quer arriscar no dia de Cosme e Damião, pegar uma balinha que foi de Cosme e Damião. Esse camarada aqui, ele está com tanto medo, mas tanto medo de comer alguma comida que tenha sido sacrificada, de comer alguma coisa que tenha sido oferecida a demônios, e que por isso mesmo ele chega e diz: é melhor comer só legume mesmo. É melhor virar vegetariano do que arriscar comer alguma coisa desse tipo. Paulo diz: tem gente de todo tipo na igreja. Tem uns que simplesmente olham e dizem que nada, meu irmão, a gente come o que passar na frente. Não tem problema, for galinha cabidela a gente come, torcinho de porco a gente come, o que passar na frente a gente não tem problema. Ele chega e diz: mas tem gente que se escandaliza com isso. Tem gente que se escandaliza: você está comendo sangue, você está comendo carne de porco, a Bíblia proíbe. Paulo diz: tem gente desses dois grupos na igreja. Agora entenda, Paulo diz que quem come de tudo é forte. Quem não faz distinção entre sagrados e profanos é que é forte. Paulo diz que quem não distingue isso é o grupo forte. Mas aquele que distingue é aquele que não tem a fé ainda aperfeiçoada. A sua fé ainda não atingiu um patamar para entender que ele tem liberdade. Ele ainda não atingiu um patamar para entender de que o Senhor o libertou de todas essas amarras e que essas amarras não o prendem mais. Por isso mesmo Paulo diz: o que é que faz? Ele diz: vamos lá, vamos ajeitar esse negócio aqui. Versículo 3 ele diz: quem come, o que é que tem que fazer? Não despreze o que não come. É incrível porque Paulo começa a orientação pelos fortes. Paulo diz: se você, meu irmão, tem uma fé firme, se você tem uma fé consolidada, você não tem problema nenhum de chupar a balinha de Cosme e Damião, você não tem problema nenhum de ir para a Bahia comprar um acarajé bem quente lá com a baiana e comer, se você não tem problema nenhum com isso, não olhe atravessado julgando o irmão que se escandaliza com isso. Não olhe de banda para ele do tipo: tadinho, coitado, nem sabe o que está perdendo. Ele não sabe porque ele é um fracote na fé. Ele é um camarada que não estudou o suficiente, ele não tem conhecimento bíblico suficiente. É um camarada que vive com escrúpulozinhos bobos e de repente começa a olhar para esse irmão que tem esses escrúpulos de cima para baixo.
E olha como se eu fosse superior, porque eu como, e esse coitadinho aqui, coitado que não come, é um coitado, porque ele não sabe as coisas. Paulo diz, querido, se você consegue comer de tudo, se você consegue experimentar de tudo, e não se escandaliza com isso, ele diz, cuidado para não começar a desprezar o irmão que não come. Não olhe para os irmãos que ficam agoniados com essas comidas. Não olhe para esses irmãos que vivem angustiados em não experimentar essas comidas, como se eles fossem uns coitadinhos. Paulo diz, não os despreze, não os relegue a um grupo tão fraco a ponto de que é digno de pena. É isso que Paulo está dizendo, não tenha pena deles. Não lide como se eles fossem uns coitadinhos. Mas por outro lado, o outro grupo também precisa aprender alguma coisa. Paulo diz, quem come, o que é que faz? Não despreza quem não come, mas se você não come, o que é que você não faz? Não julga quem come. Ele diz, porque quem não come, geralmente olha para o irmão que está comendo e diz, pronto, vai para o inferno. Esse daí não tem nem dúvida, comendo a balinha de cosmo na manhã, vai para o inferno. Esse camarada aí comendo essas coisas assim, sacrificado a demônio, vai entrar um demônio nele, ele vai para o inferno. E esse julgamento da condenação que havia, de alguém que simplesmente olha para o irmão que está comendo e diz, esse irmão está sendo condenado ao inferno por estar comendo, ele diz, isso também é pecado. Isso também é pecado. De repente, quem come não pode olhar para o outro e dizer, que coitadinho, pequeno, coitado, inferior na minha fé. Mas o que está lá embaixo, que olha para cima, o mais fraco, não pode dizer, você vai para o inferno porque você comeu a balinha de cosme da manhã. Eles não julguem não. Por que eu não posso julgar? E por que eu não posso desprezar? O motivo é teológico. Olha como é que Paulo termina o versículo 3. Sabe por que você não deve nem desprezar, nem de julgar o seu irmão? Porque Deus o acolheu. De repente Paulo chega agora para os irmãos e diz, você não pode desprezar alguém a quem Deus acolheu. Você não pode julgar alguém a quem Deus acolheu. Um fazendo diferença entre comida, outro não fazendo diferença entre comida nenhuma. Paulo de repente chega e diz, se você se coloca contra o seu irmão só por causa dessas bobagens, você está se esquecendo que o Senhor acolheu os dois. Deus chamou para si um povo que é eclético, e que alguns são fortes da fé e outros são mais fracos. E a igreja do Senhor, ela não é homogênea, onde todos os irmãos têm o mesmo nível espiritual. Nós temos pessoas que já estão bem engagar na fé, outras pessoas ainda estão engatinhando na fé. Eles não interessa qual é o seu nível de maturidade na fé. Você precisa aprender a acolher os irmãos, porque Deus acolheu a todos estes. Os fracos não podem julgar aqueles que comem, porque Paulo diz, porque você não pode mandar essa pessoa para o inferno, porque ele comendo de tudo que passa na frente, o Senhor o salvou, o Senhor o acolheu mesmo assim. E você não pode desprezar o irmão porque não come, porque acha que a fé dele não é suficiente para a salvação. Deus o acolheu mesmo assim, ele todo cheio de escrupulozinhos. A informação que Paulo nos dá, meus irmãos, é de que nós não podemos desprezar aqueles a quem Deus acolheu. Nós não podemos simplesmente jogar fora. Não é assim que funciona. Deus o aceitou. Se Deus aceitou, quem sou eu para não aceitar essa pessoa? Paulo diz, não, você tem que aceitar também. Segundo lugar, meus irmãos, segundo motivo para acolhermos uns aos outros, é aceite-o porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor desse irmão. Veja aí, versículos de 4 a 9. Paulo inicia agora uma discussão que é bem própria de teólogo. Ele chega agora e diz, você precisa entender quem serve a quem. A expressão que ele vai usar para servo aqui, não é necessariamente um escravo qualquer, mas é o escravo do lar, era um mordomo chique do lar. Então era alguém que cuidava da sua casa. E a imagem desse servo era muito mais do que alguém que fazia trabalhos braçais, era alguém que era praticamente da família, era alguém que era tão querido que desprezar ou maltratar esse servo era a mesma coisa que maltratar alguém da própria família. Paulo chega agora, versículo 4, e diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Paulo nos lembra, meus irmãos, um fator bem simples. Paulo diz, os irmãos da igreja não são seus servos. Os irmãos da igreja são servos de Deus.
E você está simplesmente julgando ou menosprezando um servo de Deus, faz com que Deus se ofenda, porque o servo não é teu. Você está simplesmente usurpando de Deus o direito de julgar seus próprios servos. É por isso mesmo que olha como é que ele continua. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Ele diz, é para Deus que ele está vivendo. Ele está vivendo do jeito dele, meio tosco, mas alguns melhores, mas querendo ou não, eles estão vivendo para Deus. E é para Deus que eles estão em pé ou que eles caem. Não é você que é ofendido porque eles caíram, nem é você que é ofendido porque eles estão em pé, mas é Deus que está lidando com esse servo. Cada irmão da igreja é um servo individual de Deus. Daí olha o que Paulo coloca. Porque o Senhor é poderoso para o suster. Se ele fica em pé, quem é que sustentou? Paulo diz, foi Deus. Se ele cair, quem deixou cair? Foi Deus. O servo não é seu, para você ficar regulando em que nível ele se encontra e a forma como ele deve viver. Sabe por quê? Olha o versículo 5. Porque um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. O que Paulo está trazendo aqui, novamente, é um judeu. É uma pessoa fraca. Aquele que faz diferença entre dia e dia era aquela pessoa que, na verdade, fazia diferença nos festivais judaicos. Eram festas de lua nova, eram festas de jejum, festas semanais, mensais, anuais, coisas do tipo. Eles, essas pessoas que fazem distinção entre dia em dia, tudo bem, mas tem outras pessoas que não faz diferença nenhuma entre um dia e o outro. De repente é como se ele estivesse dizendo, tem gente que acha que o Natal é importante, tem gente que acha que dia de ano na igreja é importante, tem gente que acha que dia 31 de outubro tem que estar todo mundo na igreja para comemorar a reforma. Tem gente que acha que na sexta-feira da paixão tem que ter culto. Tem gente que faz distinção de dias santos. Mas tem gente que diz, não, a gente já tem dia santo uma vez por semana, já tem todo domingo. Todo domingo é dia santo para os crentes, não faz diferença nenhuma. Esses que não fazem diferenças de dias são fortes. Os que fazem diferença de dia, esses são fracos. Esses não entenderam ainda de que o Senhor deve ser adorado em todo o tempo e que não existe distinção. Em todo o tempo o Senhor será adorado. Mas alguns fazem distinção. Alguns fazem diferença entre um dia e outro. Alguns fazem diferença. Mas o que acontece é que, olha o versículo 5, ele diz, mas cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Diz, agora não faça porque todo mundo faz, não. Faça porque você sabe exatamente por que você está fazendo. Se você não faz diferença entre Natal e Ano Novo e qualquer outro dia da semana, sabe por que você está fazendo? Não faça isso porque todo mundo faz, não. Agora, se você faz diferença, você acha que Natal é uma ocasião importante, que dia 31 de outubro, de dezembro, tem que estar todo mundo na igreja, que é importante, mas pelo menos saiba por que você está fazendo, por que essa ocasião é importante, e defina isso de forma muito bem clara na sua mente. Por que Paulo está preocupado que esses irmãos tornem bem claros na sua mente essa informação? Versículo 6. Ele diz, porque quem distingue entre dia e dia, o que é que tem que fazer? Para o Senhor o faz. Paulo diz, se você faz diferença de dia, Páscoa, Natal, Pentecostes, se você faz diferença nesses dias, eles faça para o Senhor. Faça diferença para a glória de Deus. Diferencie esses dias para honrar mais o Senhor. E faça não por causa dos outros, não faça por escrúpulos pequenos, mas faça porque Deus será glorificado por você de forma especial nesse dia. Mas se você não faz distinção nenhuma, o que você faz? Faça para o Senhor também. Mas de repente Paulo chega agora e traz de volta a comida. Porque parece que a comida era um negócio sério. Versículo 6 ele diz, quem faz distinção entre dia e dia, o faz para o Senhor. E quem come? O que é que faz? Para o Senhor, come. Por que eu sei que ele está comendo para o Senhor? Ele diz, porque dá graça a Deus. Irmão, se você pega uma galinha cabidela, sopada de sangue, dá graças a Deus por ela, meu irmão, está abençoado. Não interessa se a galinha estava no aguidar, lá na esquina na cruzilhada da sua rua, ele está abençoado.
Deu graças a Deus, você entendeu o seguinte: não interessa para que santo esse negócio foi consagrado. Isso aqui pertencia a Deus e Deus colocou na minha mesa. Olha que bênção. Paulo diz: se faz distinção, se não faz, se come ou se não come, graças a Deus. E quem não come? Aí olha o que ele diz no versículo 6. Quem não come, faz pelo quê? Para o Senhor não come. Ele chega e diz: mas pode ser que Deus não se agrade. E porque pode ser que Deus não se agrade, eu prefiro me abster dessa comida, para que o Senhor não fique chateado comigo, para que o Senhor não me tenha por alguém que desprezou a sua lei. Ele diz: quem não come, também não come para Deus. Faz também por amor ao Senhor. Mas peraí, os dois têm os mesmos alvos, os dois fazem pelo mesmo motivo, os dois também dão graças a Deus. Ele não come e faz o quê? E dá graças a Deus. De repente Paulo diz: espera aí, meu irmão, se quem come, dá graças a Deus, quem não come, dá graças a Deus. Se ao comer você está louvando ao Senhor e ao não comer você também está louvando, não há diferença entre os dois, ambos estão vivendo para Deus. Que é o versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Paulo diz: porque nós somos crentes, fortes ou fracos, nós deixamos de viver para nós mesmos. E de repente esse irmão até gostava de carne de porco, mas ele achou que carne de porco na Bíblia é proibido, e ele não quer ofender o Senhor comendo carne de porco, e ele vai se humilhar para o resto da vida, aguentando-se em seu coração para a glória de Deus, e nunca mais comer um bacon bem torradinho. Já vi que o restaurante hoje vai bombar. Paulo diz: querido, se ele faz isso, ele faz para a glória de Deus. Ele faz porque ele está morrendo para Deus. Ele está glorificando a Deus. Mas o irmão que come, olha para isso, para o baconzinho e diz: Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez porco. E muito obrigado porque tem uma camada de gordura em cima da carne do porco. E Senhor, muito obrigado porque quando a gente joga isso no óleo, isso fica impressionante. Senhor, muito obrigado porque eu tenho língua para degustar esse negócio, porque eu tenho um dedo para sentir que ele está crocante. Senhor, muito obrigado porque esse negócio aqui tem que ter no céu. O princípio que Paulo diz é: os dois estão fazendo para o Senhor, vivendo ou morrendo, estão fazendo para Deus. Os dois estão vivendo para a glória do Senhor, porque ninguém dos crentes vive para si. Nós vivemos e morremos para o Senhor, versículo 8. E porque nós, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Paulo diz: toda a nossa existência é em função de Cristo. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, tudo nós fazemos para a glória de Deus. Por isso ele termina o versículo 8 dizendo: quer pois vivamos ou morramos, o que é que acontece? Somos do Senhor na vida e na morte, meu irmão. Em tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Até para morrer o crente morre para a glória de Deus. É por isso que no versículo 9... ele chega e diz: sabe o que mais você tem que lembrar? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou. Espera aí, Paulo, o que é que tem isso a ver com o princípio lá de trás, de que os irmãos precisam compreender de que o Senhor morreu e ressuscitou para que ele fosse Senhor, e isso com comer ou não comer, deixar de comer? Ele disse: não, meu irmão, nós vivemos todos para a glória de Deus, nós vivemos em função do Senhor, e Cristo morreu e ressuscitou. Olha o versículo 9: para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. No final das contas, meu irmão, a morte e a ressurreição de Cristo foi tanto para mim como foi para você. Foi tanto para os fortes como foi para os fracos. Foi para quem come como para quem não come. Quem faz diferença de dias e quem não faz diferença de dia. Ele diz: ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de todo mundo, de quem come e de quem deixa de comer. Ele diz: ele é Senhor de ambos. E porque ele é Senhor de ambos, isso nos leva a um terceiro motivo aqui no texto. Terceiro motivo para nós acolhermos uns aos outros. Aceito, porque ele é seu irmão e Deus é juiz. Veja aí versículo de número 10 ao versículo número 13. Diz: tu, porém, porque julgas ao teu irmão
e tu, porque desprezas o teu. Paulo volta, meus irmãos, para o versículo de número 3. Ele arrasta o versículo 3 de novo e diz: nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos os fracos e nós temos os fortes. Os fortes ficam olhando para os irmãos que são mais fracos e desprezam os irmãos como se eles fossem inferior. Os mais fracos ficam olhando para os mais fortes e julgam como se eles fossem para o inferno porque eles estão fazendo isso. Paulo olha para esses dois grupos e diz: por que que vocês estão se julgando? Por que vocês estão se colocando numa posição que não deveriam estar fazendo? Por que julgas o teu irmão? Ele parece que ecoa as palavras do próprio Jesus quando disse: não julgues para não seres julgado. Ele não está dizendo não seja crítico, ele está dizendo não avalie as coisas, porque se ele tivesse dito isso, ele não teria dito mais na frente: avalie os profetas para ver, julgue os profetas para ver se eles são do Senhor ou não. Não, o que ele está dizendo é: meu irmão, entenda, tem determinadas coisas que não vale a pena brigar, tem determinadas coisas que não vale a pena discutir, não vale a pena julgar, porque a forma como nós nos portamos em relação a esses irmãos demonstra que nós não entendemos ainda a vinda de Cristo. Versículo 10. O que é que você está julgando? Por que é que você que é mais forte fica desprezando o irmão mais fraco? Por que você que é fraco fica todo escandalizado julgando o irmão que é mais forte? Paulo diz assim, ó: pois todos o quê? Compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo diz: meu amigo, não queira ficar julgando por aí não. E o princípio é muito simples, porque com o peso com que nós julgamos, nós seremos julgados. Paulo, e se você olha para o irmão que de repente bebe bebida alcoólica, olha para ele e diz: inferno, esse vai para o inferno de cabeça para baixo, ainda vai pegar fogo ligeiro por causa do álcool, esse aí está condenado, você vai para o inferno. Paulo diz: meu filho, não julgue não, porque só existe um juiz, que é Deus. E adivinha quem se senta no banco dos réus? Eu e você. Deus não cede a cadeira para ninguém. Ele é o único juiz que existe. E Paulo deixa isso muito claro, ele diz: todos nós compareceremos. Todos nós. Nenhum de nós está livre disso. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo, que prova você tem? Ele tem, versículo número 11. E de repente ele chega agora e arrasta Isaías 45, versículo número 23, e diz: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Ele está dizendo: todas as pessoas do mundo, isso inclui não crentes, isso inclui crentes fortes e crentes fracos. Ele diz: todas essas pessoas estarão diante de Deus de joelhos, esperando o veredito do Senhor. Ele vai julgar a todos. Se ele vai julgar a todos, o que é que ele vai fazer com você que andou julgando todo mundo? Versículo 12, ele aperta o cinto da gente. Porque enquanto no versículo 11 ele diz: todo mundo vai estar na frente do tribunal, ele juntou todo mundo no pacote só. Ele diz: mas o julgamento não é no atacado, o julgamento é no varejo, é individual. Olha o versículo 12: assim pois, cada um de nós dará conta de quem? De si mesmo a Deus. Diz: meu irmão, se o outro faz diferença de comida e você não, meu irmão, fica na tua, fica quieto. Acolha o irmão como irmão em Cristo, abrace-o, não tenha problema com isso não, porque afinal das contas, quem é que vai prestar contas a Deus? Ele. Se Deus não gostava do que ele fazia, ele que vai prestar contas a Deus, não é você não. Agora o que é que você tem que se preocupar? Preocupe-se com a sua vida com Deus. Pare de julgar o irmão porque ele come ou não come. Pare de julgar o irmão porque ele bebe ou porque ele não bebe. Pare de julgar o irmão porque ele gosta ou porque ele não gosta. Paciência, nós somos distintos. Não julguem. É incrível como tem determinadas épocas do ano que começa uma briga. Natal é um exemplo disso. Facebook pega fogo. Quem é contra e quem é a favor do Natal. Eu vou te ser sincero. Eu não acho uma comemoração importante. E eu não vejo nenhuma graça em comemorar o Natal, porque é basicamente uma festa comercial.
Eu vejo muita influência pagã e muito pouca influência cristã. Eu vejo que é uma data que muito mais prejudica do que ajuda. Mas eu vou brigar com os irmãos que querem. A gente faz uma festa de Natal. Faz o culto de Natal, depois faz uma ceia de Natal. Você acha que eu tenho algum problema em passar a noite de dia 31 para o dia 1º, ter que passar na igreja? Eu disse, meu irmão, não é macumba, gospel não, do que o ano vai ser todo atrasado. Vai dar para trás se a gente não for. Eu disse, não, meu irmão, não é pular 7 ondas, não. Não é do tipo, se não pegar a bênção do pastor no dia 1º, é a mesma coisa que não ter as 3 carocinhos de rumã dentro da carteira, meu. Vai ser um desespero esse ano. Eu disse, não, meu irmão, não é macumba, gospel. Não faz diferença, não. Tanto faz. Mas o princípio é, tem irmãos que fazem diferença. E porque tem irmãos que fazem diferença, o apóstolo Paulo diz, não olhe para esses irmãos com desprezo. Faz sentido. Para que você fica julgando esse irmão, dizendo, coitado, ele é quase um macumbeiro gospel, olha, ele precisa... Não, Paulo diz, meu filho, o servo não é teu. Cristo o acolheu. Cristo morreu para ser Senhor dele e seu. E no final das contas, o Senhor vai julgar vocês dois. E você deve estar preocupado com ele, se preocupe com você mesmo. É um princípio muito simples, que é, antes de olhar o argueiro no olho do teu irmão, preste atenção com a linha de cumieira que você tem no seu. Isso que ele está dizendo. Preste atenção com a linha de cumieira que você tem no seu olho, antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se preocupe mais com a sua vida diante de Deus do que com o nível de espiritualidade do teu próximo. Sabe por quê? Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Paulo diz, para com isso. Parem de se julgarem. Parem de viverem disputando, brigando, porque qual é o dia mais importante do ano? Se é Páscoa ou se é Natal? Para de ficar brigando porque se come ou se não come, que tipo de comida tem que ser servido ou não. Para de ficar disputando essas coisas. Paulo diz, não faz sentido, esse tipo de opinião não faz diferença nenhuma. Paulo diz, meu irmão, se um é fraco, esse irmão tem que ficar mais forte, mas você não pode desprezar o mais fraco. Se você é forte, aguente-se, porque se quem é mais forte é mais maduro, tem mais suporte. Ele diz, então não despreze esse irmão que é mais fraco, nenhum julgue ao outro, porque ambos são irmãos em Cristo. Aprendam a acolher-se e parem de julgar uns aos outros. Olha como é que ele termina o versículo 13. Pelo contrário, faça o quê? Tomai propósito. Eu acho isso fantástico. Isso é uma linguagem bem pentecostal, não é? Toma um propósito na vida. Receba esse propósito aí. Sabe qual é o propósito? De não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Paulo diz, meu irmão, se preocupe em você não permitir que o irmão caia. Se preocupe com a sua vida perante Deus, para que você não seja motivo de escândalo, nem motivo de pedra de tropeço para o próximo. Essa é a sua preocupação principal. No final das contas, acolham-se, porque foi assim que o Senhor quis. É incrível que Paulo pega assuntos tão pesados de teologia como a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o senhorio de Cristo, o juízo final. Paulo pega esses assuntos e diz, meu irmão, você está achando que isso trabalha só coisas espirituais, coisas extremas? Não, meu irmão, isso diz respeito com a forma como você lida com os irmãos da igreja. E eu preciso aprender de que o Senhor nos chamou para nos acolhermos, para estarmos uns com os outros, e não fazemos distinção entre uns e outros, e aprendemos a viver assim. Esse final de semana, eu estive pregando em Maragogi. Sexta e ontem, eu estava pregando lá num congresso de família. Não era numa igreja presbiteriana, era uma igreja reformada brasileira. E eu já disse para os irmãos que eles são bem diferentes dos presbiterianos. Bem diferentes mesmo. Eles não têm nenhum tipo de tradicionalismo. Nós somos muito tradicionais, nós gostamos das coisas muito como fizeram os nossos pais, nossos avós, do jeito que eles fizeram, a gente faz igual, a gente repete, tradição. Eles não têm nenhum problema com isso. E sempre que eu me encontro com os irmãos tradicionais, eu me choco. E eu descubro que adivinha o que é que eu sou? Eu sou um fraco. Eles têm tantas liberdades, e eu olho assim e digo, meu Deus, e eu às vezes me choco com determinadas coisas que eles fazem. Eu digo, mas como eu queria ter essa liberdade? E eu oro, Senhor, me faz forte, porque minha fé é muito débil.
E é um desafio incrível e maravilhoso ao mesmo tempo olhar para aqueles irmãos e dizer, eles são meus irmãos em Cristo, eles são meus irmãos em Cristo pelo fato de que eles são servos do Senhor e o Senhor os acolheu. E não interessa se o que eles fazem, eu acho que é um pouco esquisito, não interessa, o Senhor os chamou, os acolheu, eles são meus irmãos em Cristo, eles estão ao meu lado sempre, eles são servos do Senhor e eu não posso olhar o jeito que eles fazem diferente da gente, mas e daí? Não interessa, eles são meus irmãos em Cristo. Paulo diz, aprenda a fazer isso. Nós temos um desafio, meus irmãos, parar de julgar o nosso próximo. Porque o servo não é nosso, o servo é de Deus. Esse servo é do Senhor de tal maneira que quando nós julgamos o servo do outro, o outro fica chateado. Quando nós nos colocamos no julgamento do Senhor, o Senhor fica simplesmente irado, porque nós o queremos substituir. Paulo diz, não, meu irmão, está na hora de buscarmos as admoestações do Senhor em verdades teológicas profundas. Primeiro, não julga o teu irmão porque ele foi aceito por Deus. E se Deus aceita, quem é você para desprezar? Quem é você para dizer que ele vai para o inferno? Se você não é ninguém para fazer isso. Se Deus aceitou, fique na tua, porque Deus aceita quem Ele quer e não é você quem decide. Em segundo lugar, entenda de uma vez por todas que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor desse irmão. E se Ele é Senhor do seu irmão, você não tem direito de se meter nos servos de Deus. É Deus quem os controla, é Deus quem os guia, e eles vivem a vida dele tentando servir ao Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus, do jeito deles, mas não tem nenhum pecado nisso. Eles então não esquecem, meu irmão, eles estão dando glória a Deus, comendo ou deixando de comer, fazendo diferença entre dia ou não fazendo diferença de dias. Esses irmãos estão fazendo para a glória de Deus, eles são servos de Deus. Cristo morreu para que eles fossem servos dele, então deixa Deus tomar conta dos servos dele, porque no final das contas, Deus se levantará como juiz e Ele vai julgar a todos, cada um na sua vez. Ao invés de estar se preocupando com o tamanho da saia do irmão, o que é que você tem que estar preocupado? O tamanho da imoralidade da sua mente. Ao invés de ficar preocupado com a vida do teu próximo, na forma como ele lida com as coisas espirituais, se preocupe muito mais com a sua. Com a forma como você está lidando com as pessoas. Se você acolhe esse irmão ou não. Se existe algum pecado nele, será tratado. Mas se não é uma coisa tão séria assim, Paulo diz, é só opinião. Se é só opinião, deixa para lá. Não vale a pena. Acolhemos-nos uns aos outros. Nós somos uma família. E como família, os irmãos são bem diferentes. Meu avô dizia, está vendo os dedos das mãos? É uma família. Não tem nenhum igual, mas todos são necessários. Todos são necessários. O Senhor tem uma família. Para isso Ele nos fez diferentes. Alguns mais fortes, outros mais fracos. O Senhor nos ensina hoje. Não julgue para não ser julgado. Se é uma questão de pecado, a gente trata. Se é uma questão de opinião, não interessa. Quantos cultos tem que ter no domingo? Quantos a igreja achar que deve? Só vai ter um culto no domingo. Está ótimo. Vai ter 3. Está bom também. Quantos cultos tem que ter durante a semana? Eu trabalhei numa congregação que tinha culto todos os dias da semana. Tudo bem. Vai ter na quinta-feira e na terça-feira nos lares. Está bem também. Paulo diz, é questão de opinião. Não faz distinção de dia em dia, de comida. Acolhei-vos uns aos outros. O que nos une, meus irmãos, não é simpatia. Porque nem todo mundo é simpático conosco. O que nos une não é porque a pessoa me trata bem, porque nem sempre as pessoas vão me tratar bem. O que nos une é Cristo, que é o cabeça da igreja, e faz com que membros fortes e fracos caminhem um ao lado do outro, unidos com o mesmo propósito de Cristo. Que Deus nos ajude a fecharmos a boca, parar de falar mal um do outro por causa de bobagem, parar de julgar e acolher nos nossos irmãos, dizendo, vocês são meus irmãos em Cristo. E Deus nos ajude nesse propósito. Foi isso que Ele nos deu.